Lucas, no seu capítulo de número 5, versículos 1 ao versículo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículos 1, 2, 3, 4, e por que não lermos também o versículo de número 5? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículos 1, 2, 3, 4, e também o versículo de número 5. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Marquinhos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Quem achou com o filho dizendo amém? Amém? Diz assim o texto: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: retorna-te ao alto mar, ou mar alto, e lançai as vossas redes para pesca ou para pescar. Versículo 5. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Vou ler novamente o versículo 5. Havendo trabalhado a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Quem tem assento, assente. Quem não tem, fique em pé comigo, para que nós possamos entender o que o nosso Deus tem para a nossa vida. O som está ótimo. Irmãos, Deus está falando na vigília acerca de saída do deserto, acerca de virada, acerca de transformação, ou ser transformado por aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando e vivendo nesta noite. Diz o texto que nós lemos que Jesus está junto ao lago e está expressando, está verbalizando algumas verdades acerca do reino. E nós sabemos que nesse tempo aqui, quando o rabi, o mestre, o doutor, estava verbalizando, ensinando, explicando, o povo ficava como nós aqui estamos, em silêncio, para poder absorver e extrair aquilo que era verbalizado. Por isso que quando Jesus está passando, diz o texto que Bartimeu começa a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz o texto que a multidão pedia que se calasse. Não é que a multidão queria calar, é que a multidão precisava de silêncio para poder ouvir o que era verbalizado ou o que era proferido pelo rabi. Diz o texto então que Jesus está verbalizando, está explicando, está extraindo acerca do reino e passando para aqueles que queriam absorver alguma coisa. Diz o texto então que a multidão está apertando Jesus. Todos queriam estar próximo de Jesus, todos queriam estar logo perto de Jesus, para que pudesse ouvir, para que pudesse receber. Diz o texto aqui que nós lemos que a multidão está apertando Jesus. Então Jesus começa a se sentir incomodado, porque todos queriam estar próximo dele, todos queriam estar perto dele. Diz o texto então que ele olha uma visão panorâmica e vê que
que ali na praia existiam 2 barquinhos e os pescadores não estavam no barco, porque o texto vai dizer que, descendo do barco, estavam lavando as vossas redes. Toda vez que o pescador, ele pescava e amanhecia, diz a história que eles tinham que lavar para poder tirar o sal e alguma coisa que ficou agarrado na rede, para que no outro dia ele pudesse pescar novamente. Jesus então usa a força da natureza. Jesus vai e entra no barco de Simão Pedro e pede que ele se afaste um pouquinho da praia, para que ele pudesse, do barco dele, estar explicando, estar verbalizando, estar ensinando. Diz o texto então que ele se afasta um pouquinho. Jesus senta no barco de Pedro. Eu acredito que Pedro também senta. E diz a Bíblia que do barco Jesus está ensinando a multidão. Mas se nós vamos ver no versículo 5, vai dizer que Pedro disse assim: Senhor, não apanhamos sequer uma manjupinha, não apanhamos sequer um peixe, não apanhamos nada. E nós sabemos que Jesus entra na casa de Pedro e cura ou dá saúde à sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, então ele tinha também esposa. Pedro tinha que chegar em casa e dizer para sua esposa: a noite não foi boa, trabalhamos, mas não conseguimos pegar sequer um peixinho, não conseguimos trazer um peixe para poder vender e trazer o pão de cada dia para o nosso lar. Pedro então está sentado e ele está pensando o que ele vai dizer para sua esposa, ou o que ele vai verbalizar para sua esposa. Como é que o trabalhador vai trabalhar a noite toda e chegar na sua casa e dizer: esposa, eu não consegui pegar um peixe, eu não consegui vender um peixe, eu não consegui trazer um pão para a minha casa. Pedro também está precisando de uma palavra, mas Pedro está sentado e Jesus parece que não está se importando com Pedro, porque Pedro está sentado. E o texto vai dizer que no barco de Pedro ele começa a falar com a multidão e Pedro está ali sentado precisando de uma palavra. Mas quando nós olhamos o versículo 5, ele vai dizer: Senhor, não apanhamos sequer um peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Aí Paulo vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto Pedro estava sentado e Jesus estava pregando, a fé estava sendo gerada no coração de Pedro. Eu não entendi, você não entendeu, eu vou te explicar. Enquanto você está aqui sentado e Jesus está falando acerca de deserto, acerca de água, acerca que tu não vai morrer nesse deserto, a fé no teu coração está sendo gerada. Está sendo gerado o que, irmão André? O que diz em Isaías 40, versículo 8: seca-se, pois, a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Sabe o que está sendo gerado no teu coração? Mateus 24, 35: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra, ela não é de passar. Sabe o que está sendo gerado no teu coração? Números 23, 19: o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diga para o teu irmão: tudo que Jesus disse acerca que ia fazer na tua vida, ele vai fazer. Fica despreocupado. A noite pode ter sido dura, não tem peixe, mas o salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga para o teu irmão: enquanto você está aí sentado, mais alto, enquanto você está aí sentado, a fé está sendo gerada no teu coração. Agora vamos aqui para as revelações de Deus. Diz o texto que ele disse: Pedro. O texto vai dizer que ele para de falar com a multidão. Ele disse: Pedro. Uma linguagem nova: ô Pedro, pega a sua rede aí e volta novamente para o alto mar e lança a rede. Pedro sabia que Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Quem era pescador e conhecia o mar da Galileia era Pedro. E agora parece que se inverte as coisas. O pescador aprendendo a pescar com o carpinteiro.